Malaquias 3:18 diz assim: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, Senhor, nós queremos Te louvar, nós queremos engrandecer o Teu santo nome, Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor, cada pessoa que está aqui nessa noite. Deus, que nessa noite o Senhor possa falar conosco, Senhor, que o Senhor possa nos instruir, segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer, que nós possamos sair daqui edificados, que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados, ó Deus, pelo poder da Tua santa palavra, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Queridos, Malaquias que significa, mensageiro de Deus, foi um profeta levantado por Deus, para falar ao seu povo. Ele exerceu o seu ministério por volta de quase 100 anos após o fim do exílio babilônico, e Malaquias ele foi ali contemporâneo também de Neemias. Após o retorno do exílio, Judá contava com um território muito pequeno e acabava sofrendo ali constantemente perseguições das nações vizinhas, e não era mais uma nação independente, E não contava também com um rei ungido da linhagem de Davi. Também não experimentava mais as manifestações gloriosas de Deus, como em outros tempos. Então, esse era um pouco do contexto ali, aonde Malaquias, ele profetizou. O povo estava vivendo um período muito difícil, de um esfriamento espiritual, de uma grande depravação moral e de uma indiferença a Deus. O profeta Malaquias traz uma mensagem para o povo de arrependimento e um despertar espiritual. Então, quando nós olhamos para o contexto daquilo que essa carta foi escrita, o contexto ali que está vendo o profeta Malaquias, nós podemos olhar e ver que nós estamos vivendo num contexto muito parecido. O contexto que ele estava vendo ali era um contexto de um esfriamento espiritual, um contexto ali de muita indiferença a Deus, de uma depravação moral, Então, nós podemos ver aqui nos outros capítulos que ele vai falar sobre a oferta, sobre o dízimo, sobre a questão do divórcio e tantas coisas que nós vemos que a igreja ali naquele momento, o povo de Deus naquele momento, melhor dizendo, eles estavam longe do Senhor, eles estavam distantes do Senhor. E nós podemos perceber que essa é a situação que nós estamos vivendo hoje, não é uma situação diferente dessa. Porque nós estamos enfrentando realmente dias que nós estamos enfrentando aí, ou vendo, ou vivenciando, uma indiferença a Deus, Nós estamos vendo aí a depravação moral cada vez mais aumentando, e principalmente aí um esfriar espiritual. Eu estava conversando com a minha esposa hoje à tarde e nós estávamos falando um pouco sobre, até mesmo no contexto dos jovens, como que a mente dos jovens ela tem mudado, Então, logo quando eu me converti ali, mais ou menos em 2009, e quando eu fui para a igreja ali, eu entrei naquela igreja e comecei a frequentar o culto de jovens. Era muito comum você ver jovens que eles tinham essa sede de se tornar homens de Deus, mulheres de Deus, jovens que eram vocacionados para o ministério pastoral, para ser um evangelista, jovens que queriam ir para missões, queriam fazer tantas coisas. Hoje é muito difícil você encontrar no meio da igreja jovens que têm uma visão a servir, uma visão para o ministério, uma visão para fazer a vontade de Deus. Nós podemos parar aqui e conversar com alguns jovens, nós vamos perceber que a importância que o jovem tem dado para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, elas são praticamente nulas. É muito comum nós vermos os jovens preocupados com tantas coisas lá fora, preocupado com a sua vida profissional, preocupado com a sua família, preocupado em desenvolver a sua carreira, preocupado em fazer tantas coisas. Mas quando nós falamos do ambiente da igreja, quando nós falamos das coisas do alto, quando nós falamos das coisas espirituais, nós podemos ver que isso não chama mais a atenção dos nossos jovens.
Infelizmente, esse não é o retrato apenas da Terceira Igreja Batista de Marília, mas isso tem sido o retrato das igrejas brasileiras. Sabe, os jovens, principalmente após pandemia, muitos jovens se esfriou, muitos jovens saiu da presença de Deus, estão preocupados com outras coisas e não estão preocupados com Deus. Por isso nós precisamos alertar sobre os perigos da frieza espiritual. Sabe por quê? Olha, embora Judá tenha experimentado grandes coisas da parte de Deus, embora o povo tenha experimentado a graça, a misericórdia de Deus, o Senhor os trouxe de volta para o seu lugar de habitação, o Senhor os tirou eles da mão dos inimigos, eles ouviram tantas coisas a respeito de Deus, eles viram os milagres de Deus, eles viram o manifestar de Deus, eles viram Deus fazer grandes coisas no meio do povo. Embora experimentaram tudo isso, embora eles viram tudo isso, eles começaram a se esfriar espiritualmente. E nós precisamos ter cuidado para não acontecer isso conosco. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos aqui na igreja, no começo, nós sempre falamos aquela expressão, né, do primeiro amor, porque quando o jovem ou quando eu e você, nós chegamos aqui na igreja, nós chegamos animados, nós chegamos com aquele primeiro amor, nós queremos fazer as coisas, nós queremos fazer a obra de Deus, nós queremos evangelizar, nós queremos pregar para todo mundo. Você está passando assim, você sai do culto com aquela sede, aí você está andando pela rua, qualquer pessoa que você vê, você quer falar do amor de Deus, você quer pregar, se deixar você prega para os postes, para os cachorros, para todo mundo. E aí, quando nós chegamos aqui, nós também experimentamos tantas coisas, o agir de Deus, o manifestar de Deus, começa a trazer na sua memória tantas coisas que o Senhor já fez na sua vida, quantas coisas que você pediu para o Senhor, que você orou para o Senhor, e hoje o Senhor fez, e você tem, e às vezes mesmo assim nós esquecemos da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Eu lembro quando eu orava para Deus e pedia para Deus preparar uma esposa para mim. Eu lembro quando eu orava para Deus e pedia para Deus preparar, me dar um filho. E hoje eu estou aqui com a minha esposa e com o meu filho. Quantos aqui não oraram para ter uma pessoa, para ter uma família, para constituir uma família, e hoje você está aí, sentado do lado da sua esposa, ou da sua futura esposa, né, João? Às vezes nós oramos para o Senhor pedindo tantas coisas, buscando tantas coisas, talvez você se esqueceu, mas hoje você está trabalhando no lugar que você orou para Deus um dia. Talvez você está fazendo coisas que um dia você orou a Deus, que você pediu e o Senhor fez. Mas mais do que essas questões materiais, ou mais do que coisas materiais, nós às vezes esquecemos daquilo que o Senhor fez de maior na nossa vida, que foi nos dar a salvação. E às vezes o nosso coração, ele está tão triste com o Senhor, nós estamos tão frios espiritualmente, que nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor fez por nós. Era um momento que esse povo estava vivendo, eles não estavam conseguindo enxergar, eles não estavam trazendo a memória, eles não estavam lembrando daquilo que o Senhor fez por eles, mas eles estavam vivendo distante do Senhor. Por isso que o profeta Malaquias, então, ele traz essa mensagem para essa nação, traz essa mensagem de arrependimento, e essa mensagem de um despertar espiritual. Quando nós olhamos lá no verso 13, a palavra do Senhor diz: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, ainda assim perguntam o que temos falado contra ti? O próprio Deus diz no versículo 13, que o povo estava falando palavras duras contra eles. O povo, eles tinham se voltado contra o Senhor, eles estavam questionando, eles estavam colocando em dúvida a fidelidade de Deus. Eles se tornaram murmuradores, e Deus está se queixando da postura do seu povo.
Muitas vezes, quando nós deixamos a frieza espiritual entrar dentro do nosso coração, nós começamos também a nos voltar contra Deus. Nós começamos também a falar palavras duras contra Deus. Nós começamos também a questionar o Senhor, duvidar da sua fidelidade. Começamos a murmurar, quando nós deveríamos ser adoradores, nós começamos ou nos tornamos murmuradores. Quando nós estamos distante do Senhor e deixamos essa frieza entrar dentro do nosso coração, nós começamos a tratar o Senhor de uma maneira diferente. Nós começamos não a tratar mais o Senhor como nosso Deus e como nosso Senhor, mas começamos a tratar o Senhor como se Ele fosse o nosso inimigo. Começamos a culpar o Senhor por tudo aquilo de ruim que acontece na nossa vida. Quando nós estamos frios espiritualmente, nós começamos a duvidar. Lá no versículo 14 diz: vocês dizem, é inútil servir a Deus, o que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Olha a dúvida que a frieza espiritual estava gerando no coração do povo de Deus, no coração daquele povo. Eles começaram a questionar se vale a pena servir a Deus. Eles começaram a questionar o que eles estavam ganhando com isso. Eles chegaram até a falar que era inútil servir a Deus. Um povo que experimentou coisas grandiosas da parte de Deus, um povo que viu os milagres do Senhor, um povo que viu a graça, a misericórdia do Senhor. Quando o Senhor os libertou, quando o Senhor os trouxe de volta, eles estavam no cativeiro, eles estavam cativos, mas o Senhor foi misericordioso, o Senhor teve graça, o Senhor teve compaixão do seu povo, o Senhor os trouxe de volta, assim como havia prometido a eles. Mas mesmo assim eles estavam questionando, duvidando se valia a pena ou não servir o Senhor. Eles estavam duvidando sobre o que eles tinham ganhado em servir o Senhor. E eles chegaram a falar que era inútil servir a Deus. Quando nós estamos frios espiritualmente, nós esquecemos as coisas que o Senhor fez para nós. Nós esquecemos do favor do Senhor. Muitas vezes que nós não merecíamos, muitas vezes que nós, estávamos até fora da vontade do Senhor. O Senhor foi misericordioso conosco, mesmo quando nós desobedecemos, mesmo quando nós não fomos fiéis com Ele, o Senhor permaneceu fiel, o Senhor permaneceu cuidando de nós. Mas às vezes nós começamos a duvidar se vale a pena ou não servir ao Senhor. Às vezes por causa dos problemas, por causa das dificuldades, por causa das lutas que nós enfrentamos no dia a dia, nós começamos a questionar se nós estamos no lugar certo, se nós estamos fazendo as coisas corretas, se talvez nós não deveríamos estar em outros lugares. Do que vale a pena tantos anos servindo ao Senhor, do que vale a pena tantas coisas, se hoje eu estou vivendo isso. Queridos, quando nós passamos por um momento difícil da nossa vida, o diabo, ele sempre vem colocar isso na nossa mente. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, ou quando nós estamos vivendo uma situação assim, triste, uma situação complicada, o diabo, ele tenta colocar isso na nossa mente. Eu lembro quando a minha mãe ficou doente e nós estávamos lá naquele hospital, e ia para o hospital, voltava, ia para o hospital, voltava, via minha mãe naquela situação, sofrendo, e às vezes o diabo, ele vinha falar no meu ouvido assim, vale a pena o que você está fazendo?
Porque às vezes, queridos, eu deixava minha mãe lá, eu vinha aqui ministrar a palavra de Deus, eu vinha aqui orar com os irmãos, eu vinha aqui aconselhar jovens, cuidar de jovens. E às vezes às vezes o inimigo, ele tentava trazer na minha mente se aquilo estava valendo a pena. E aí quando a minha mãe faleceu, e aí naquele momento ali de dificuldade, naquele momento difícil, naquele momento de angústia, é como se um filme vai passando na sua mente. E às vezes eu falava assim para o meu irmão, para minha irmã, às vezes eles não conseguiam me entender, compreender aquilo que eu estava fazendo. Mas eu falava para eles, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Eu sei que a mãe está doente, mas eu sei que a mãe vai ser curada. Eu não vou deixar de fazer, eu não vou deixar de continuar fazendo a vontade de Deus. Eu vou cuidar da minha mãe, mas eu também vou cuidar da casa de Deus. Eu vou fazer aquilo que o Senhor está colocando na minha mão. Eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. E às vezes cansado, às vezes sobrecarregado, mas eu permaneci ali firme, porque eu tinha convicção de tudo aquilo que eu estava fazendo para o Senhor estava valendo a pena, não porque Ele poderia fazer por mim, mas pelo que Ele fez por mim, porque Ele me deu vida, porque Ele me livrou das trevas, e só por isso, ou por tudo isso, eu já poderia me sentir realizado. Queridos, o Senhor, Ele curou a minha mãe, mas não da maneira como eu esperava ou imaginava, mas a cura que ela recebeu foi algo que nenhum médico poderia dar para ela, que ninguém poderia fazer. Eu estava orando, buscando a cura dos médicos, eu estava orando, buscando a cura terrena, mas o que o Senhor fez por ela foi maior. O Senhor purificou o coração dela, o Senhor sarou ela das emoções, curou ela de tudo aquilo que estava de alguma maneira, impedindo ela. E no momento certo o Senhor recolheu ela para a tua presença. Mas às vezes nesses momentos eu estou contando um pouco daquilo que eu passei, porque eu sei que nesses momentos nós somos tentados a duvidar do Senhor. Nesses momentos nós somos tentados a duvidar da promessa de Deus. Nesses momentos de dificuldade, de luto, de tristeza, de desemprego, quando as pessoas nos traem, quando as pessoas nos humilham, quando a gente passa por uma situação assim, às vezes nós somos tentados a duvidar do Senhor, a questionar o Senhor, a dizer se realmente vale a pena servir ao Senhor. Nós não podemos deixar a dúvida tomar conta do nosso coração. Nós precisamos lembrar de tudo que o Senhor fez por nós até hoje. Nós precisamos continuar crendo que Deus está no controle de tudo e que Deus não nos abandonou. Amém? Nós precisamos continuar crendo. Queridos, quando nós estamos frios espiritualmente, nós começamos a olhar para o mundo, nós começamos a olhar para fora. No verso 15 diz: por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam mal, como escapam ileso os que desafiam a Deus. O povo de Deus começou a olhar para a vida do ímpio, começaram a achar que o ímpio que eram felizes, porque eles praticavam mal e eles continuavam prosperando. Eles faziam, pecavam, mesmo assim eles saíam ilesos. O povo deixou de olhar para Deus e começou a olhar para os ímpios. O povo deixou de olhar para a graça, para o amor, para a misericórdia de Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez para eles, e começaram a olhar para o mundo, para aquilo que estava acontecendo lá fora, para o ímpio.
Eles começaram a achar que o ímpio prospera, mas eles esqueceram daquilo que o salmista diz, lá no Salmo 73:18, certamente os pões em terrenos escorregadios, e os fazem cair em ruína. A prosperidade do ímpio, ela é ilusória, mas a prosperidade do justo, ela é real e verdadeira. Quando nós estamos frios espiritualmente, nós começamos a olhar lá para fora, nós começamos a olhar para as pessoas que não servem a Deus, e o quanto que essas pessoas estão prosperando. Às vezes nós estamos servindo o Senhor, nós estamos sendo fiéis a Ele, e nós passamos por tantas lutas, tantas adversidades, e às vezes nós vemos as pessoas lá, no lugar que você mora, a pessoa não trabalha, e a pessoa está andando de carrão importado. A pessoa está enganando os outros, está comendo do melhor, do bom e do melhor, está vivendo, está viajando, está fazendo tantas coisas, está prosperando. Você trabalha, você sua, você está cansado. E aquele lá, que não trabalha, que não faz nada, está andando de carrão, está viajando e fazendo tantas coisas. Aqueles que estão, sabe, roubando, que estão fazendo coisas erradas, estão prosperando, e parece que eles estão saindo ilesos, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor os coloca em terrenos escorregadios, e quando eles caírem, vai ser grande a ruína. Mas às vezes nós começamos a olhar, e parece que lá fora as coisas elas são melhores. Parece que lá fora tem menos dor, menos dificuldade. Às vezes a gente vai conversar com alguns irmãos e os irmãos falam assim: cara, é tão difícil servir a Deus, né? Nossa, que luta, hein? A gente sai de uma luta e entra na outra. E às vezes parece que esse relacionamento, né, do cristão com Deus é de luta em luta, né? Mas também é de glória em glória. Amém? Porque o Senhor não nos deixa só. Nós passamos sim por dificuldades, nós passamos sim por situações difíceis. Realmente às vezes é mais difícil para nós, sabe por quê? Realmente é mais difícil você fazer o certo, você caminhar para o caminho certo, você crescer, sabe, degrau em degrau, você fazer aquilo que é honesto. Realmente é mais difícil, realmente é mais difícil você honrar a sua família, você honrar a sua esposa, você honrar o seu filho, sabe? Você honrar o seu patrão, você não roubar ele, você não desviar dinheiro. É mais difícil, é mais difícil, é mais difícil você enriquecer fazendo as coisas certas do que você fazendo as coisas erradas. Mas se nós fazemos as coisas corretas, se nós servimos o Senhor, se nós obedecemos o Senhor, a prosperidade que o Senhor nos dá é uma prosperidade verdadeira e real, mas na vida do ímpio é ilusória. Eles estão andando por um terreno escorregadio, logo eles vão escorregar e cair. Às vezes nós achamos que eles estão prosperando, que realmente eles são mais felizes, mas a verdade não é essa. Isso é mentira. É ilusão. Jovem, não caia nessa de acreditar que é uma pessoa que não tem Deus, ela é mais feliz do que você. Não fique iludido nas coisas que você está vendo no Instagram, sabe? Porque muitas coisas do Instagram é mentira. Não fique iludido com os meninos que estão andando aí de carrão na vila, aí na quebrada, aí que é tudo carro, tudo NP. O Alex sabe o que é. E aí, às vezes eu vejo o jovem olhando lá para fora e admirando aquilo, e querendo viver aquilo que está vendo no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Mas isso é ilusório, não é verdadeiro. E aí ele começa a nos falar então, Senhor, sobre a recompensa dos justos. O Senhor diz no verso 16: depois aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros,
e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e que honravam o seu nome. Deus está falando aqui sobre a recompensa do justo, daqueles que o servem, daqueles que o temem. E ele diz que tem um livro que serve como memorial escrito para todos aqueles que servem ao Senhor. Lá em Lucas 10, 20 diz: contudo, alegre-se, não porque os espíritos os submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. O justo tem o seu nome escrito no livro da vida. Isso quer dizer, queridos, que a salvação ela não é para todos, mas a salvação são para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Em Apocalipse 20, 15, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. A recompensa do justo é ter o seu nome escrito no livro da vida. O Senhor continua nos dizendo: no dia em que eu agir, no verso 17, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do seu filho, que lhe obedece. Nós somos o tesouro particular de Deus. Deus fala do seu povo sobre sendo como um tesouro. Ele está falando sobre a importância do seu povo para Ele. Ele está falando que o seu povo é valioso para Ele. Assim como um tesouro particular, o Senhor nunca abandonou o seu povo. O Senhor nunca deixou o seu povo de lado. O Senhor nunca desistiu do seu povo, porque o seu povo é valioso para Ele. Deus também está deixando claro para o seu povo que Ele está guardando e cuidando deles, que eles estão debaixo da proteção do Senhor. Assim como alguém guarda um tesouro, o Senhor guarda os teus filhos. Queridos, eu sei que tem muitos coaches aí, né, pastores coaches, que falam que você é o centro do coração de Deus. Isso é mentira, tá? Isso é heresia. Mas o Senhor nos deixa claro que nós somos valiosos para Ele. Nós somos valiosos para o Senhor. O Senhor nos amou, o Senhor nos ama, e nós somos como tesouro para o Senhor, um tesouro importante, valioso. Ele está falando para o seu povo. O seu povo estava se sentindo, desprezível. Eles estavam questionando se valia a pena servir o Senhor ou não. Mas o Senhor está falando: vocês são para mim como um tesouro. Aqueles que me temem, aqueles que me servem, aqueles que estão comigo, são para mim como um tesouro. E o Senhor diz: eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão de um filho. O Senhor está falando que no grande e temível dia do Senhor, quando o Senhor voltar, quando a ira de Deus estiver sobre os homens, sobre os pecadores, o povo de Deus, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor, estarão guardados, estarão protegidos. Por isso ele diz: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem e os que não servem. No capítulo 4, pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral.
depois esmagarão os ímpios, como os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto a recompensa do justo é ter o seu nome escrito no livro da vida, é estar guardado e protegido pelo Senhor, a recompensa do ímpio é ser lançado no fogo, ser esmagado. Essa é a recompensa do ímpio. Mas às vezes nós estamos olhando somente para o hoje, somente para agora, somente para a situação atual, e às vezes parece que o nosso jogo está perdido. Às vezes parece que nós estamos jogando no time errado. Às vezes parece que nós estamos jogando no time perdedor, porque nós estamos sofrendo, porque nós estamos passando por luta, porque nós estamos passando por dificuldade. Enquanto aqueles que não servem ao Senhor estão prosperando, estão aproveitando a vida, mas o Senhor diz que naquele dia eles serão destruídos, que a recompensa do ímpio é o fogo, é o lago de fogo, mas a recompensa do justo é o seu nome escrito no livro da vida. Queridos, não deixe a frieza espiritual tomar conta do seu coração. Independente da luta, das adversidades, permaneça firme. Por isso que nós precisamos urgentemente de um avivamento espiritual, porque nós precisamos estar firme com o Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo que o Senhor tem nos guardado, sabendo que o Senhor já fez o melhor para nós, que foi nos dar vida e vida em abundância, sabendo que o Senhor se entregou por amor a mim e a você, sabendo que nós somos tesouros para o Senhor, que nós somos valiosos para Ele, que o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor está conosco todos os momentos da nossa vida. Independente do momento que você está vivendo, da situação que você está vivendo, o Senhor Jesus sempre é a melhor escolha.